Pois é, a história da cerveja é a história de uma coisa que foi criada e aperfeiçoada pelas mulheres. Lá na Mesopotâmia, quando surgiu há 13 mil anos atrás, as mulheres eram responsáveis pelo estoque dos grãos. E era uma atividade de muita responsabilidade na tribo, né, que elas viviam. E dali, daquele estoque de grãos, de manipular e de cozinhar, que começaram as bebidas fermentadas de cereal. Depois, na Idade Média, veio aquela história das mulheres cervejeiras, principalmente na Inglaterra, que faziam lá nos caldeirões, e ali aquelas cervejas eram muito boas, aí começaram a virar referência para os viajantes. Então, aonde os viajantes iam dormir? Eles escolhiam o local de acordo com a cerveja. E aí surgiram os pubs, ou seja, os pubs também foram criações das mulheres cervejeiras. As casas das mulheres cervejeiras viraram os pubs ingleses. Quem colocou lúpulo na cerveja foi uma freira. Inclusive, eu trouxe até um pedacinho aqui para ler para vocês. Era uma monja beneditina, ela chamava Hildegard von Bingen, alemã, nos inícios dos anos 1000, foi a primeira pessoa a fazer um estudo científico sobre o lúpulo. Ela que documentou aquela função do lúpulo de proteger a cerveja, de ser um conservante, ela que documentou. Ela era teóloga, compositora, naturalista, médica e escritora. Olha como que era fera essa mulher. E ela documentou, e aí a partir dessa documentação dela, que o lúpulo realmente se consolidou para ser usado na cerveja. Então, quer dizer, não só criaram, como aperfeiçoaram a cerveja. E aí eu estava fazendo uma pesquisa para ver como que está isso no mercado hoje, sabe? Porque é uma história muito longa, muito bonita, e hoje em dia tem poucas mulheres no mercado cervejeiro. Aqui na região, eu conheci conversei com duas mulheres que são mestres cervejeiras. Então, são na produção, né? Que trabalham na produção cervejeira. E aí, acabou que eu nem consegui conversar com elas direito, porque estava na correria. Mas aí eu trouxe uma outra história que eu achei muito inspiradora, que são duas mulheres que têm uma empresa que chama Laboratório da Cerveja. Que ele pediu até a Amanda para colocar para a gente a foto. São duas doutoras, a Lu e a Bia, a Luciana e a Beatriz, que elas começaram num projeto, aqueles projetos de extensão universitária lá no ICB da UFMG, e aí criaram o Laboratório da Cerveja, que hoje virou uma empresa. Em 2018, elas participaram de um processo de aceleração de empresas de biotecnologia. E aí transformaram mesmo a empresa, porque elas viram duas brechas no mercado, na verdade. Controle de qualidade de cerveja e fornecimento de levedura. E olha para você ver, quase cervejaria nenhuma faz o próprio controle de qualidade da bebida. E aí elas viram, pô, isso é muito importante. É muito importante. Que loucura isso. Quase cerveja. É caro manter, você tem um laboratório dentro da cervejaria, é caro. Os equipamentos já são caros. Então vai ter um laboratório. E aí elas têm um laboratório super tecnológico lá no Jardim Canadá. Eu fui lá, essas fotos fui eu que fiz, eu fui lá conhecer. Que legal isso, Herbert. E aí, olha só, elas recebem cerveja do Brasil inteiro para fazer análise. Elas fazem análise físico-química e biológica. E aí elas dão um feedback para as cervejarias falando assim, o que as cervejarias podem melhorar no processo. Olha para você ver que interessante. Interessantíssimo. E assim, eu achei muito inspiradora a história, porque são duas mulheres que têm anos de estudo, elas se conheceram fazendo estudo sobre queijo na UFMG e depois foram para essa área de cervejaria. E aí agora, o respaldo que elas têm dessa longa caminhada de estudos, porque ser pesquisador no Brasil é uma coisa meio... É só para aventureiro, né? Com certeza. E aí, elas são referência nacional. E aí, olha só que coisa. Conversando com elas, poucas cervejarias de Minas mandam cerveja para elas. Elas recebem cerveja da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Minas mesmo. Poucas cervejarias mandam para fazer esse controle de qualidade. Talvez porque não sabem do tipo de serviço que elas oferecem, ou talvez porque as próprias cervejarias às vezes nem preocupam com isso, que eu acho que deveria preocupar mais. E aí, são poucos. E aí elas falam assim, eu também concordo, acho que mais cervejarias de Minas deviam aproveitar essa oportunidade de mandar cervejas para elas analisarem. Agora, as melhores cervejarias de Minas, inclusive aquelas premiadas que a gente já falou aqui, compram leveduras com elas. Elas fornecem a levedura no meio líquido, que é um fermento fresco. Não é aquele fermento pó industrializado, porque muitas cervejarias compram um fermentinho pó igual de fermentinho de pão, sabe? E elas não, elas fornecem o fermento líquido. E aí eu conversei com elas fazem lá no laboratório. Isso, faz o cultivo, a propagação. Então assim, qualquer estilo, eu quero fazer uma blonde ale,
eu quero fazer uma IPA. Elas têm um fermento específico que vai dar aquele resultado específico que a cervejaria quer. Que deve dar outro sabor, outra, né? Outra história, nem compara, né? É uma coisa assim, absurda. E aí os cervejeiros me falaram isso, todos que eu conversei. Eu conheço vários cervejeiros que compram com ela. A galera da Tarim, o Thiago da Tarim me mandou um áudio com depoimento, assim, que elas fizeram para eles um blend de leveduras. Ele queria um determinado resultado na cerveja, elas foram colocando leveduras diferentes, desenvolver do jeito que ele queria. Que legal. Olha que coisa impressionante. E assim, para as mulheres que têm interesse em estudar, em pesquisar, é uma área muito promissora, ainda tem muito campo para ser desbravado, sabe? E elas estão assim, arrebentando, muito legal. E assim, você tem que ver o laboratório das meninas. É sensacional. Elas desenvolvem várias tecnologias novas, várias maneiras diferentes de fazer propagação de leveduras. E o mais interessante, pedi para a Amanda colocar a última foto para a gente, que eu tirei essa foto, são as panelinhas de fazer cerveja lá do laboratório. Elas dão um curso de produção cervejeira caseira. E as panelinhas dela. Olha isso, gente. E as turmas delas, todas são lotadas. Elas abrem a vaga, elas fazem de 2 em 2 meses. Para quem está nos ouvindo, não está vendo a imagem, gente, são 2 panelas de feijoada. Sabe aquelas panelão de feijoada? Que a sua tia cozinha, sua avó cozinha assim no final pra galera toda, pra família grande? Isso é mais ou menos isso. É isso, um botijão de gás assim do lado. E dali sai cerveja sensacional. E aí imagina só, você ter a oportunidade de aprender a fazer cerveja em casa com 2 pesquisadoras desse naipe. Com certeza. E aí elas abrem de 2 em 2 meses, você tem que ficar esperto, porque quando elas abrem, rapidão acaba as vagas. Como é que chama o laboratório delas? Laboratório da Cerveja. Laboratório da Cerveja? No Instagram. Tem Instagram? Eu vou colocar no meu link lá, porque eu fiz a matéria completa, contando a história toda, está no portal da 98, vou colocar no meu perfil também, e aí eu marco o endereço delas. No meu story já está até marcado, eu marquei elas mais cedo, lá no @combina com cerveja, acha elas. Mas assim, o curso, até eu que já mexo com cerveja, deu vontade de fazer o curso de novo, para poder aprender com elas, porque pouco tempo de papo que a gente teve, eu saí de lá assim, foi uma aula. Elas estão, um spoiler agora, que eu vou falar pouca coisa, elas estão desenvolvendo, elas falam que nem pode falar muita coisa, elas estão desenvolvendo, estudando levedura nacional. Lembra daquele papo que a gente teve com a galera do Lúpulo? Sim. De ter uma cerveja brasileira, com identidade brasileira? Elas têm estudos nessa área também, de leveduras que fazem cerveja, que são capazes de produzir cerveja, que são nativas aqui da nossa região. Isso vai ser spoiler para uma outra história. Eu até falei que eu queria trazer elas aqui pra gente conversar e contar quando essa história estiver mais estruturada, a gente trazer elas aqui. Maravilha. Mas assim, eu achei uma história muito... Eu pesquisando mulheres da área cervejeira, eu já conhecia elas, mas nunca tinha trocado essa ideia mais a fundo, sabe? E a dedicação e o empenho que elas têm. As cervejarias falam assim que elas acompanham o processo todo. Elas fornecem a levedura, depois vê o resultado, vê o que precisa melhorar, que eu acho que é um grande diferencial das empresas, é você ter esse feedback com a empresa e tal. Então, achei muito legal, vale a pena. No portal da 98 vai estar a matéria completa. Maravilha, adorei. Adorei o começo da história e adorei o final também. A mulherada aí mandando ver na cerveja. Valeu, querido. Até semana que vem.